índice do boi Datagro. Esse é o assunto que a gente vai tratar agora. Esse aí que é o índice, que é a base aqui dessa primeira etapa do circuito aí na estrada que a Datagro está lançando para conversar sobre tecnologia, sobre aumento da produtividade, da eficiência da fazenda pecuária brasileira. E esse ano com a novidade aí de fazer um mergulho mais profundo ainda em cima das possibilidades de comercialização que os pecuaristas têm usando os instrumentos da Bolsa, da B3. E essa moça aqui fez parte de um painel super bacana que encerrou o evento aqui de Ribeirão Preto, ao lado de dois colegas da Datagro, falando a respeito de vários números muito interessantes de como é que surgiu e em que pé que está esse tal índice do boi da Datagro. Eu estou falando aqui com a Isabela Ingrácia, ela que é analista de mercado da Datagro. Isabela, em primeiro lugar, bem-vinda aqui ao Papo Prateleiro pela primeira vez. Muito obrigada, é um prazer estar aqui falando com vocês e num evento que a gente está muito feliz, que superou todas as expectativas, que a gente teve um público muito importante, muito relevante, então muito legal estar também falando com você aqui hoje. Você sabe que eu estava lá na hora que começou o evento, né? E eu estava lembrando de uma coisa que uma pessoa falou, né? Porque tinha tanta gente que não teve nem cadeira, teve gente que ficou em pé. Eu lembro de uma vez uma pessoa falou assim: ficar em pé não é problema. Quando alguém fica em pé num evento e vai embora, é porque o evento não está grande coisa. Quando ele está em pé e fica o tempo inteirinho, é porque o conteúdo foi bom, né? Sim, e a gente teve gente em pé até o final. A gente, na verdade, superou as expectativas. Normalmente tem uma quebra, menos gente vem para o evento. O João falou disso, né? Foi uma surpresa muito positiva, então a gente fica muito feliz e de ter também a sala cheia ao longo do evento inteiro, né? Desde as 2 horas da tarde até as 8 horas da noite, a sala lotada, sem cadeira, gente em pé, acompanhando o que a gente tinha para falar de mercado. Com profissionais de vários elos da cadeia produtiva, né? Perfeito, eu acho que esse é um dos pilares desses eventos que a gente faz, que a gente quer que seja um evento para a cadeia. Então aqui a gente teve diversos pecuaristas, grandes confinadores, a gente tem também uma representatividade muito importante da indústria que acompanha a gente também em todos esses estados e também agora a gente traz essa parte mais do mercado financeiro, apoio de bancos, mais corretoras, para a gente trazer um pouco da Faria Lima aqui, né, para o interior, realmente da porteira para dentro. Você falou de banco, você falou de parceiro, você falou de Faria Lima, é assim, gente, esse pessoal, a Isabela, o João e a Ana falaram, encerraram o evento dando um monte de números super bacanas, além do mercado, mas eu quero privilegiar aqui os dados sobre o índice boi Datagro, né? Um bando de números maravilhosos sobre o sucesso desse índice, né? Eu queria que você escolhesse aí quais são os principais que você passou. Que me parece que é os estados onde vocês recolhem, há quanto tempo vocês estão recolhendo, o reconhecimento pela B3 desse índice. Isso, é um trabalho que acontece há 5 anos, então que o indicador ele surge na Datagro e surge junto à área de pecuária. E é um trabalho muito legal da gente ver onde está hoje, né, o índice e o reconhecimento que a gente tem no indicador do boi. Hoje a gente fica muito feliz porque cada vez mais a nossa base de agentes colaboradores ela tem crescido exponencialmente. Então a gente coleta os dados tanto do lado da pecuarista quanto do lado da indústria. E a gente fica muito feliz porque hoje a gente tem mais de 13 mil usuários cadastrados no nosso aplicativo, pecuaristas que reportam ativamente o indicador. E a gente fica muito feliz também que do lado da indústria a gente já tem mais de 120 plantas frigoríficas que reportam os dados para a gente diariamente no Brasil inteiro. Então, eu tô doido, foi falado quase 60% de representatividade. Exatamente. Hoje, dentre os abates inspecionados... do CIF, né? Isso, a gente já tem mais de 60% da amostra nacional, é super relevante. Um indicador, igual a gente falou, para ele ser considerado, né, relevante, ele é a partir de 25%. Ganha respeito, né? Exato. Então a gente fica muito feliz de já ter mais de 60% do abate. E a gente está construindo um caminho e a gente está trabalhando para aumentar essa representatividade no mercado, conseguir cada vez mais colocar mais players para dentro. E é muito importante, para a gente é o estado da arte realmente quando a gente recebe a negociação da indústria e do pecuarista, que a gente consegue fazer a verificação desses dados e eu acho que é assim que a gente constrói cada vez mais um indicador mais transparente e um indicador que seja da cadeia pecuária como um todo. Até porque foi um negócio fechado, né?
Exatamente. Então, assim, é muito legal a gente ver todo esse trajeto do indicador para chegar o dia que a gente consegue estar na bolsa, ser reconhecido como indicador oficial de liquidação da B3. Então, foi um trabalho aí de 5 anos para a gente ter esse reconhecimento. A partir de fevereiro desse ano, a gente virou o indicador oficial e a gente fica muito feliz também com os resultados que esse trabalho está tendo. Então, a gente aumentou em mais de 40% a liquidez dos contratos futuros na bolsa, né, sejam de opções ou de contrato futuro, negociados na B3, de 2024 para cá. Então, a gente fica muito feliz com esse trabalho, muito feliz com o reconhecimento e de estar trazendo mais segurança para a cadeia poder voltar a operar mais ativamente os contratos futuros, que acabam sendo uma grande ferramenta para o pecuarista nesses momentos de volatilidade. Exato, porque é justamente o contrato futuro que vocês propõem como um caminho bacana para ele garantir um mínimo de margem que combina com o custo dele e com o que ele quer lucrar minimamente no negócio, né? Exato, e acaba sendo uma ferramenta muito importante para o pecuarista poder prevenir de volatilidades, ele conseguir... Uma defesa, né? Exato, conseguir se defender de oscilações muito grandes de um mercado, ou até quando a gente tem esses momentos de um mercado um pouco mais pressionado, com uma reposição avançando mais consistentemente, preços da arroba um pouco mais equilibrados, a gente vê o contrato futuro como uma opção de você ainda rentabilizar e ainda fazer a operação dar um lucro, né? Você consegue ter esse instrumento realmente como ferramenta para estar evitando que mais pecuaristas saiam da atividade, que a gente consiga, a partir disso, ter cada vez mais uma pecuária mais longeva, que cresce, e cresce porque nós vamos ser os principais fornecedores de carne para o mundo e a gente precisa de uma pecuária cada vez mais firme, cada vez mais sustentada e indicadores confiáveis para que a gente consiga ter esse trabalho. Se Deus quiser, a pecuária tem muito espaço para crescer ainda no Brasil. Para a gente fechar a nossa conversa aqui, 2 coisas também me chamaram a atenção na fala de vocês 3. Uma é a respeito de um mergulho ainda mais profundo com novos índices ligados, né, à produção pecuária, e o outro foi uma questão, não me lembro, não sei qual é a palavra mais correta, de um avanço também sobre dados estaduais. Aí vocês citaram São Paulo e Mato Grosso. Isso. Hoje, nós temos o indicador para boi, vaca e novilha para 9 estados. A gente também quer cada vez mais estar ampliando os estados que a gente está fazendo o indicador através de mais agentes colaboradores. E a gente fica muito feliz porque esse trabalho ele tem permitido que a gente avance também para categorias de reposição. Então, hoje a gente tem o nosso indicador de reposição, que é para desmama, bezerro. É um dado importante pra caramba, né? É tão importante quanto o preço da arroba, né? Então, a gente tem para desmama, bezerro, garrote e boi magro, para Nelore, anelorado e cruzamento industrial, e essas mesmas categorias também para as fêmeas. É a base da pecuária brasileira. Exatamente. Então, é um indicador que a gente tem ganhado cada vez mais relevância, que a gente está cada vez mais com as parcerias com as leiloeiras, parcerias com grandes confinamentos, conseguindo deixar ele mais, cada vez transmitindo mais o que está acontecendo no mercado de reposição, que é um mercado que muitas vezes define, né, o rumo do ciclo pecuário e o rumo do mercado. E sobre o que você falou dos estados, a gente fica muito feliz em estados que a gente tem uma representatividade amostral maior, que é o caso do Mato Grosso. Hoje no Mato Grosso, para você ter noção, a gente já tem... Mato Grosso é um país, né? Não é um estado, né? O rebanho é maior que o da Austrália, né? Então, assim, a gente vê que a gente tem uma representatividade de mais de 80% do abate do Mato Grosso. Então, hoje o Mato Grosso é dividido em 4 macro-regiões, que a gente consegue ter o preço mais assertivo para essas regiões do estado. E a gente também tem isso para São Paulo. A gente também dividiu o São Paulo em 5 praças e a gente semanalmente solta esse indicador do estado de São Paulo regionalizado no site nosso, do indicador do Boi da Tagro, e o indicador regionalizado do Mato Grosso, ele sai diariamente também no nosso aplicativo. Eu na minha santa ignorância, né? Eu acho que a escolha não foi à toa, né? Mato Grosso, eles escolheram a fazenda pecuária brasileira, e São Paulo, eles escolheram o negócio, o business da pecuária brasileira. Exato, e a gente tem pretensão de aumentar essas regionalizações, a gente sabe... outros estados importantes. Exato. E, por exemplo, o Pará, Minas Gerais, são estados que também são países, né? São muito grandes. Então, você tem grandes diferenças de preço no estado. Então, a gente está cada vez mais trabalhando para conseguir regionalizar mais estados brasileiros, conseguir trazer cada vez mais preços mais assertivos para todas essas regiões.
Se o Carlão tivesse aqui, sabe o que ele ia falar, Isabela? Eu não sei. Falar que essa moça não dá cuidado não, hein? Deus que me livre. Isso sabe de tudo e faz um trabalho maravilhoso junto com a Datagro. 2006, para a gente fechar, promete, o setor vai bem, oscilação tem em qualquer setor do planeta, de qualquer atividade econômica, né? Mas a visão de vocês é razoavelmente otimista, né? Sim, a nossa visão para 2026 ela é sim mais construtiva, isso porque a gente tem um panorama global de carne bovina que vai favorecer muito o Brasil. Então a gente tem grandes produtores mundiais deixando de produzir, reduzindo seus rebanhos, que é o caso dos Estados Unidos, do Canadá, México e também da Europa. E esses países que a gente chama de norte desenvolvido, eles estão parando de produzir, mas não estão parando de consumir. Eles seguem aumentando... Ainda bem, né? Exato, a gente tem que vender para alguém. E eles seguem aumentando o consumo de carne bovina e seguem aumentando a dependência deles de carne bovina do Brasil. Não só isso, mas a gente tem agora, a gente entra em fase de reconstrução de rebanho, não só aqui no Brasil, na Argentina, na Austrália. Isso, consequentemente, vai gerar uma escassez de oferta mundial. São ciclos, né? Exatamente. Uma escassez de oferta mundial num período onde o mundo inteiro está avançando no consumo de carne bovina. Então, a gente vê o Brasil numa posição extremamente estratégica para 2026, conseguindo aumentar a diversificação dos países que a gente tem exportado carne bovina e, consequentemente, uma pecuária que segue ganhando produtividade, segue se tecnificando e segue se profissionalizando da porteira. Melhorando cada vez mais. Exatamente, isso só tende a potencializar a pecuária brasileira, nesses anos que a gente fala de baixa do ciclo, né, de recomposição realmente do rebanho, tende a potencializar o que é o futuro da pecuária brasileira. Maravilha. Se você puder, vamos aí refrescar a memória da galera. Mais 5 etapas, em que locais? Isso, a gente tem mais 5 etapas do circuito pecuária, que é o indicador do boi da Datagro na estrada. Então, em fevereiro, a gente vai estar em Rondonópolis. Depois, a gente vai em março para Campo Grande. Em abril, a gente vai fazer em Goiânia. E depois, maio, Araguaína, no Tocantins. E, para finalizar, a gente tem também em Vilhena, em junho. E eu já deixo aqui também o convite que o encerramento mesmo desse circuito da pecuária da Datagro, ele acaba no 6º Fórum Pecuária Brasil, que vai acontecer no dia 16 de setembro em São Paulo. Então fica o convite também para todo mundo estar com a gente nesse evento que está realmente marcando a data no calendário da Pecuária Nacional. E no dia seguinte a gente vai ter o Beef Dinner, um evento de gala. Que é a tríplice coroa da Datagro, né? Exatamente. Então, para coroar a pecuária brasileira, a gente tem no dia seguinte do Fórum o Beef Dinner, um evento que vai realmente as principais personalidades do setor, e a gente fica muito feliz que a gente teve um primeiro ano que deu muito certo e a gente está crescendo para o segundo ano, homenageando pessoas incríveis e de muito peso para a pecuária nacional. Carlão, realmente essa moça aqui não dá cuidado não. Super obrigado, Thaisa, que vocês tenham 2026 muito produtivo, a empresa, a equipe de vocês e, logicamente, tanto as 5 etapas como os 2 outros eventos em São Paulo. Muito obrigada, Riva, muito obrigada por estar aqui sempre com a gente, tanto você quanto o Carlão. É um prazer estar falando com vocês e vamos estar juntos nas próximas etapas também. Com certeza, porque a gente precisa demais falar de agronegócio e a pecuária é uma perna importantíssima do sucesso desse segmento, que já é responsável, vai fechar o ano, segundo muita gente, com quase 30% do produto interno bruto brasileiro, né? Olha que coisa espetacular, né, gente? É emprego, é riqueza, é alimento, mas não só para brasileiro, é alimento e artigos de higiene, conforto e saúde para mais de 1 bilhão de pessoas no planeta.